Você já se percebeu sofrendo só de imaginar que uma coisa ruim pudesse acontecer com você? Ou talvez você também já tenha se sentido feliz só de pensar em coisas boas, coisas agradáveis. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. A nossa mente está sempre fervilhando, cheia de pensamentos. Eles vão se conectando, criando histórias, seguindo em um grande fluxo de pensamentos que nunca para. Às vezes a gente pode olhar para esse fluxo de pensamentos e encontrar ali coisas muito positivas, boas ideias, soluções, elementos que ajudem a gente a compreender o mundo à nossa volta, a fazer planos, a fazer boas escolhas. Mas às vezes a gente também pode olhar para esse fluxo de pensamentos e ficar ali preso, se deixar ser carregado por histórias não tão agradáveis. Por exemplo, quando a gente começa a fazer julgamentos extremamente cruéis sobre a gente mesmo, sobre os outros, ou então quando a gente começa a se preocupar exageradamente sobre o que a gente acha que vai acontecer lá no futuro. Também pode acontecer da gente ficar preso lá no passado, ruminando sobre aqueles fatos que já aconteceram, que não podem mais ser mudados, mas a nossa atenção ainda está lá. E isso tem tudo a ver com a atenção. Já existe há mais de 100 anos na psicologia um entendimento de que a nossa realidade é aquilo onde a gente bota a nossa atenção. Então, se por exemplo a gente começa a ficar imaginando situações horríveis acontecendo com a gente deixa a nossa atenção ali, naquele momento aquela situação horrível se torna a nossa realidade. A neurociência já tem um olhar também muito interessante sobre isso. Alguns estudos evidenciam que o nosso cérebro realmente não diferencia muito bem em algumas situações o que a gente está imaginando do que a gente está realmente vivenciando. Então, em algumas situações, quando a gente fica ali preso, imaginando aquelas coisas horríveis acontecendo com a gente, o nosso corpo vai experienciar aquilo, a gente vai sentir as sensações, a gente vai sentir as emoções de estar passando por aquela situação, mesmo que ela seja apenas imaginária. É por isso que quando a gente fala em autocuidado, é tão importante que a gente aplique a nossa plena atenção a esse nosso fluxo de pensamentos. A partir daí, a gente ganha essa liberdade de poder escolher aonde a gente quer depositar a nossa atenção, ou seja, qual é essa realidade que a gente quer vivenciar momento a momento. Isso passa por 3 passos. O primeiro deles é a compreensão de como que esse fluxo de pensamento se forma e como que ele segue. O segundo passo é a gente reconhecer esse momento em que a nossa atenção foi embora carregada por esses pensamentos. E o terceiro é a gente fazer a escolha de trazer a atenção de volta para aquele momento, para aquela realidade que a gente quer vivenciar. Na plena atenção, a gente faz isso por meio de âncoras, como a respiração, as sensações do nosso corpo, os sons, aquela âncora que funcionar melhor para você. Para a gente compreender melhor como é que esse fluxo de pensamentos funciona e como que às vezes ele domina a gente no nosso dia a dia, eu vou trazer para vocês uma história de uma professora lá de Recife, uma educadora que, como tantas outras, se viu desafiada nesse ano de 2020 a começar a dar aulas à distância. Bem, ela nunca tinha feito isso, ela sabia que ia ser difícil, então por isso ela se preparou. Ela foi atrás, ela pesquisou, ela testou, ela pegou ali os equipamentos que ela tinha, montou, deixou tudo pronto, pegou o material que ela ia usar na aula, que normalmente ela estava lá acostumada a desenhar no quadro, ela foi e colocou em um PowerPoint para poder compartilhar com os alunos na plataforma. Tinha tudo para dar certo. Só que na hora, tudo deu errado. A câmera que era para funcionar parou de funcionar e aí na hora que ela funcionava o microfone não funcionava e a apresentação que não aparecia e tudo isso foi acontecendo, ela ali diante dos alunos, né, com a expectativa de que tudo desse certo, mas já se sentindo super frustrada. Ela contou depois que ela ficou até de madrugada preparando tudo aquilo e na hora em que tudo começou a dar errado, ela não conseguiu lidar com aquilo, ela começou a chorar, pediu licença para os alunos e saiu da sala. Essa história acabou ganhando algum destaque, virou notícia por conta da reação dos alunos. Eles se solidarizaram com ela naquele momento. Assim que ela saiu da sala, eles começaram a mandar mensagens para ela no WhatsApp, dizendo: professora, volta, tá tudo bem,
Tá tudo bem se você não souber usar essa plataforma. A gente também não sabe, a gente está aqui tentando entender como é que isso funciona. Tá tudo bem se os seus equipamentos não estiverem funcionando, os nossos também não estão. Tá tudo bem. E aí uma das alunas dela publicou em uma rede social uma foto, né, da sala online comentando isso. Hoje a minha professora saiu da sala chorando, porque ela não sabia usar a plataforma. Tudo que eu queria era poder dar um abraço nela e dizer que estava tudo bem. É interessante a gente perceber isso, que para os alunos estava tudo bem, para a professora não. Por que será que isso acontece? A gente não estava lá para vivenciar aquela experiência pela professora, mas a gente pode tentar entender que naquele momento talvez a atenção dela já não estivesse mais ali naquela plataforma de educação à distância junto com os alunos. Talvez a atenção dela, ou seja, a realidade que ela começou a vivenciar, já tivesse sido ali capturada por esse grande fluxo de pensamentos, que principalmente em momentos desafiadores da nossa vida, como um momento como esse, por exemplo, pode começar a querer contar uma história bem cruel pra gente, sobre como a gente sempre faz tudo errado, sobre como a gente tem dificuldade de aprender coisas novas. E agora, como é que a gente vai fazer? A gente não vai conseguir ensinar, os nossos alunos não vão aprender. O que é que os nossos alunos vão pensar da gente? E os pais dos alunos? E os colegas professores? E é assim que a gente vai em direção a chegar a uma conclusão lá no final de que a gente é um fracasso. Bem, a história dessa professora acabou tendo um final relativamente feliz, porque ela se sentiu muito querida, muito acolhida pelos alunos. Mas ainda assim, vale a pena a gente voltar aqui para tentar compreender como é que a gente poderia ter aplicado a plena atenção a uma situação como essas para que a gente não chegue lá, né, no ponto final dessa história que tenta convencer a gente que a gente é fracassado. Primeiro, eu quero voltar aqui no antes da aula. Só para relembrar que ela se preparou, ela sabia que era difícil e mesmo assim ela pesquisou, ela buscou os equipamentos que ela tinha, ou seja, ela tentou fazer o melhor que ela podia com os recursos que ela tinha, mesmo que não fossem os recursos ideais, ela estava ali para fazer o melhor que ela podia. Quando começou a aula, por circunstâncias que não estavam sob controle dela, isso é muito importante que a gente se lembre, que a gente não tem controle sobre todas as circunstâncias, principalmente se essas circunstâncias envolverem tecnologia, porque elas adoram aprontar com a gente. É justamente nesse momento em que tudo parece que está dando errado que a nossa mente vai pipocar com muitos pensamentos que vão começar a querer contar pra gente essa história sobre o quão fracassado a gente é e sobre como a gente nunca faz nada direito. Aqui a gente pode tentar fazer uma coisa que é muito interessante, que é pegar a nossa mente no flagra. É observar com algum distanciamento, a gente se coloca mesmo em um papel de observador aqui para perceber, olha só ali a minha mente tendo um pensamento que eu sou burra. Olha ali a minha mente tendo esse pensamento que eu nunca faço nada direito. Olha ali a minha mente tendo aquele outro pensamento que está tentando me convencer que os meus alunos estão rindo de mim. Quando a gente olha para os nossos pensamentos com esse distanciamento e pega eles ali no flagra, surgindo naquele momento, a gente percebe que eles são só pensamentos. Não são verdades sobre a gente, não são verdades sobre os outros. Nem sempre é fácil só perceber esses pensamentos e deixar que eles se desfaçam. Muitas vezes a gente vai se enredar nessas histórias que eles começam a contar. E aí o que a gente faz? Assim que a gente percebe que a nossa atenção foi embora, a gente traz ela de volta por meio das nossas âncoras, como a respiração, como as sensações do corpo. A gente ancora a nossa atenção novamente e traz ela de volta para aquilo que a gente quer ou que a gente precisa vivenciar naquele momento. Quando a gente faz isso, a gente começa a ganhar abertura. Abertura para conseguir, por exemplo, encontrar uma solução criativa ali naquele momento, para quem sabe seguir com aquele conteúdo, mesmo sem todos os recursos que a gente tinha planejado. Quem sabe a gente consiga ter abertura para entender que não tem solução mesmo, mas que está tudo bem, a gente pode, quem sabe, até achar graça disso com os nossos alunos. Mas o mais importante é que a gente ganhe essa abertura para perceber que a gente não é aquilo que os nossos pensamentos estão tentando contar para a gente. Apesar de tudo aquilo, não só dos pensamentos, mas das emoções que naturalmente vão surgir em um momento desafiador como esse, a gente pode se reconhecer ali como aquela pessoa que estava ali disposta a fazer o melhor que podia com os recursos que tinha.
E aí a gente pode abraçar todos esses pensamentos, todas essas emoções, as sensações e até as nossas limitações. E mesmo com tudo isso, manter a nossa atenção naquele momento e se dispor a fazer as melhores escolhas por nós e pelos outros. Essa é a perspectiva da plena atenção. A perspectiva da plena atenção, ela nunca é de que a gente não vai pensar, ou de que a gente não vai sentir, que a gente vai ficar ali impassível diante de uma situação desafiadora. Não é isso. É perceber que apesar de tudo aquilo, a gente pode escolher estar presente e não seguir esse grande fluxo de pensamentos naquele momento. Mas para que a gente consiga fazer isso, é muito importante que a gente treine a nossa atenção por meio da prática de plena atenção. Esse treinamento ele não vai ser feito durante a situação desafiadora. A gente não treina a nossa mente na hora em que a gente está ali vivenciando toda aquela insegurança, o medo, o não saber o que fazer. Não é naquele momento que a gente vai ensinar a nossa mente a não seguir os pensamentos. A gente vai fazer isso durante a nossa prática de plena atenção diária. E por isso é tão importante que a gente consiga reservar um tempo no nosso dia a dia para fazer essa prática. Porque aí a gente pode, com tranquilidade, em segurança, sentar na nossa cadeira, sentar na almofada e se colocar como um observador da nossa mente, percebendo esses pensamentos, percebendo o momento em que a nossa atenção vai embora e fazendo essa escolha de usar a âncora para trazer a atenção de volta. E a gente vai fazendo isso quantas vezes forem necessárias. E por que que isso funciona? Eu vou rememorar aqui o conceito de neuroplasticidade, que inclusive é algo que a gente ensina aos alunos dentro do nosso programa de plena atenção na escola. A neuroplasticidade é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar de acordo com as experiências, de criar novas conexões, de fortalecer ou de enfraquecer determinados circuitos. E o nosso cérebro ele já nasceu plástico. Isso significa que durante toda a nossa vida, mesmo que involuntariamente, ele foi moldando essas conexões. Isso significa que, por exemplo, se durante toda a sua vida você foi uma pessoa que teve o padrão de ter a atenção vagueando, possivelmente a área responsável pela distração no seu cérebro é super ativa. Por outro lado, a área responsável por direcionar a sua atenção para o momento presente talvez esteja um pouco menos ativa aqui. Quando a gente pratica a plena atenção e ali fica repetidamente fazendo isso, percebendo que a atenção foi embora, trazendo ela de volta, percebeu que foi embora, trouxe ela de volta, o que a gente está fazendo? A gente está tentando inverter isso. Na prática, a gente está fortalecendo aqui o nosso córtex pré-frontal, que é a área responsável por direcionar a nossa atenção e por fazer escolhas conscientes no momento presente. Por outro lado, a gente está tornando um pouquinho menos ativo aqui o nosso córtex cingulado posterior, que é essa área que dá base para distração, por manter a nossa atenção vagueando e às vezes também é responsável pelo autojulgamento, que muitas vezes pode ser tão crítico. A prática de plena atenção também ajuda a gente a tornar menos ativa a nossa amígdala cerebral, que é responsável por essas reações emocionais mais instintivas, mais automáticas, como, por exemplo, a de se perceber em uma situação ameaçadora e achar que a única solução possível é o sair correndo, ou talvez o de ficar, mas ficar ali congelado, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Por isso que essa prática é tão importante, não apenas para a gente criar esse hábito de trazer a atenção de volta, mas também para criar no nosso cérebro uma estrutura mais compatível com isso e que torne isso mais fácil no nosso dia a dia, para que nas nossas relações, por exemplo, a gente possa muito rapidamente perceber quando a gente deixou uma pessoa falando sozinha na nossa frente. Porque ela está ali falando, mas a nossa atenção já foi embora, criando um julgamento sobre aquilo. E a gente pode perceber aquilo. E a gente pode, na mesma hora, trazer a nossa atenção de volta para realmente ouvir, para realmente compreender o que aquela pessoa está falando. Mas isso não quer dizer que a gente nunca mais na nossa vida vai querer seguir pensamento nenhum. Quando a gente faz essa prática da plena atenção, o que a gente está treinando, o que a gente está aprimorando é a nossa habilidade de escolha, a escolha de manter a nossa atenção naquilo que a gente quer vivenciar. Então, por exemplo, se em algum momento a gente quiser seguir esse fluxo de pensamentos, porque a gente quer ter ideias, porque a gente quer ser criativo, porque a gente quer soluções, porque a gente quer planejar, quer sonhar,
Tá tudo bem, a gente vai seguir, mas a gente vai seguir de uma forma consciente, sabendo como é que a gente volta se a gente quiser. É como se a gente estivesse ali sentado em uma parada de ônibus. A gente está ali percebendo, observando apenas aquele monte de ônibus passando. A gente não vai sair correndo para entrar em todos eles, para entrar em qualquer um deles, porque a gente não tem por que fazer isso. A gente fica ali observando, e mesmo que a gente entre em um ônibus errado, a gente não precisa ir para sempre dentro dele, não precisa sair do estado, sair do país para depois sair do ônibus. Não, assim que a gente percebe que entrou no lugar errado, a gente desce e a gente volta a observar. Em algum momento a gente vai ver surgir aquilo que a gente acha que vai conduzir a gente para aquilo que a gente quer, seja o caminho que a gente entende que vai levar a gente a um estado de felicidade, de bem-estar, ou seja lá que outro caminho for, mas a gente embarca conscientemente, sabendo que a qualquer momento que a gente quiser, qualquer momento que a gente precisar, a gente pode descer. Mas esse é o benefício que a gente espera para o nosso dia a dia, durante a nossa prática de plena atenção, quando a gente está ali na cadeira, na almofada, treinando a nossa mente, o nosso treinamento é o não embarcar em nada. Mas da mesma forma que a gente está treinando para não seguir esses pensamentos de forma automática, a gente também não está tentando suprimir nenhum pensamento. A gente tem que observar isso também, de não tentar ficar reprimindo nenhum pensamento. Cada vez que a gente fala para a nossa mente que a gente não quer pensar em alguma coisa, a gente está contando para ela que aquilo é um problema. A nossa mente é uma grande máquina resolvedora de problemas. Então o que ela vai fazer é olhar para aquilo e começar a analisar aquilo com muitas perspectivas. E é assim que a gente se vê preso dentro dos pensamentos que a gente tenta evitar. Então, o que a gente faz quando esses pensamentos mais indesejados surgem? A gente observa eles surgindo como sendo apenas pensamentos e a gente deixa que eles se desfaçam. Normalmente, quando esses pensamentos surgem, a gente muito facilmente se deixa levar pelas histórias que eles contam. Então, é importante que a gente observe com abertura, observe com algum distanciamento. E aí a gente reconhece que ele está ali. A gente aceita a existência daquele pensamento. E a gente pode dar uma investigada ali para criar esse distanciamento, olhando para ele com muita curiosidade. Não é uma curiosidade do tipo, ai, por que eu estou pensando nisso agora? É uma curiosidade como se a gente fosse um cientista observando alguma coisa. A gente vai começar a olhar para aquele pensamento e identificá-lo só como um pensamento. Como é que é esse pensamento? Ele surge por meio de imagens? Ele tem palavras, ele tem sons, ele tem cores, ele se move, ele está sempre da mesma forma? Onde é que ele surge? Onde é que ele desaparece? A gente olha e a gente percebe que ele é só um pensamento e naturalmente a gente deixa que ele se dissolva. Dessa forma a gente está treinando também a gente não se identificar com esse pensamento, a gente perceber que ele é só um pensamento, ele não é uma verdade sobre a gente, ele não é uma verdade sobre o mundo, e aí a gente não se identifica com ele e a gente pode simplesmente deixar que ele siga o fluxo natural dele de desaparecer na nossa mente. E é importante que a gente faça isso também com muita gentileza, gentileza não apenas no sentido de acolher tudo que surge na nossa mente, mas gentileza com a gente mesmo, gentileza de não ficar se julgando nesse processo, de reconhecer que é um processo, que no começo talvez seja mais difícil, mas que é um treinamento e que depois as coisas vão ficando mais fáceis. Gentileza de não ficar ali se julgando, ai, que eu sou a pessoa que mais pensa no mundo inteiro, ou eu sou a pessoa que mais se distrai no mundo inteiro. Tá tudo bem, se você perceber que você se distrai muito na sua prática, ótimo. É para isso que a gente está treinando, para perceber que a gente se distraiu, porque é quando a gente percebe que a gente ganha a possibilidade de escolher trazer a atenção de volta. Então não fique se julgando, seja gentil com você mesmo nesse processo. E traga também o comprometimento com a prática, porque é ela que vai dar a base para a gente ter os benefícios disso no nosso dia a dia. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora, praticar.